O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em sua sinagoga e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui reunidos, você que acompanha da sua casa a transmissão desta Santa Missa, a liturgia de hoje nos apresenta essa frase tão bonita do apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde São Paulo diz assim: "Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade, uma imposição." Por que uma imposição? Porque São Paulo teve uma experiência com Deus. Aquele soldado romano chamado Saulo se converteu, conheceu Jesus, e ele se vê necessariamente obrigado a anunciar. Ele se sente obrigado, como dever de partilhar a experiência que ele teve. Então, nesse sentido, é uma imposição, porque o que o Senhor fez com ele, o Senhor fará com outros tantos, para os quais ele anunciar o evangelho. Por isso ele fala em seguida: "Ai de mim se eu não pregar o evangelho." Assim como o Senhor teve misericórdia de mim, assim como o Senhor fez com que eu me convertesse, assim como o Senhor hoje me coloca como um cristão, eu preciso evangelizar. É a minha missão. Eu sou responsável, de uma certa forma, eu sou responsável pela salvação de muitas pessoas. Evidentemente, meu irmão, minha irmã, que essa deveria ser a nossa consciência cristã também, né? Nossa consciência religiosa. Cada um de vocês que estão aqui na missa, eu também,
deveríamos ter essa clareza: ai de mim se eu não evangelizar. Eu preciso evangelizar. Eu preciso fazer com que muitas pessoas conheçam o que eu conheço, vivam o que eu vivo, e assim o maior número de pessoas caminhe em direção ao céu. A salvação é gratuidade. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Podemos dizer assim: o céu é uma garantia, porque o céu não é merecimento nosso, é gratuidade, é dom de Deus, é presente de Deus, que em seu Filho Jesus reconciliou a humanidade consigo. Agora nós podemos perder essa salvação. Perder no sentido de nos afastar e de deixar que as coisas do mundo venham tomando conta da nossa vida. Em casa, até mesmo na igreja, quantas situações de morte, de contra-testemunho, quanta barbaridade a gente vê todo dia, toda hora. É preciso firmeza, é preciso convicção, para não perder essa herança que nosso Senhor nos conquistou no alto do Calvário. Que nesse dia você se sinta responsável. O que você fala, o que você faz, o seu testemunho de vida, o seu compromisso com a igreja, com a paróquia, com o jovem, com a família. Tudo isso é uma imposição, digamos. A nossa condição de cristão nos impõe a missão de ser evangelizadores. Porque a nossa vida não se resume a esse mundo aqui. Tem muita gente que usa uma linguagem como se a nossa felicidade fosse unicamente para esta terra. Como se não tivesse vida pós-morte, o céu, a eternidade, o paraíso, ou o inferno, claro. Assuma você também nesse dia essa frase de São Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. E a mesma convicção de São Paulo aparece em Jesus. Jesus é Deus, mas Jesus é homem também, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Jesus está abençoando, curando, fazendo milagres, e o povão está aglomerado, querendo mais, querendo falar com Jesus, tocar em Jesus. E Jesus está lá sozinho, rezando. E quando os apóstolos vêm falar para Jesus que todos estão procurando por ele, ele diz: vamos embora daqui, vamos para outro lugar, para outra cidade, para outra região. Devo pregar o evangelho lá também, porque foi para isso que eu vim. A missão de Jesus Cristo, a missão de São Paulo apóstolo, é também a nossa missão como batizados, como igreja. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não educar o meu filho para Deus. Ai de mim se eu não educar o meu filho para o céu. Ai de mim se eu não educar o meu filho para a família, segundo os planos de Deus. Ai de mim se alguém se afasta do Senhor pelo meu contra-testemunho. Isso é muito sério. E nós precisamos fazer isso com mais ousadia, com mais firmeza. Eu sempre digo para vocês que as coisas do mundo estão vindo com tudo para cima da igreja e da família. E nós não podemos ir mais ou menos, empurrando com a barriga. Precisamos ser mais radicais, mais convictos, mais firmes e ter atitudes que de fato evangelizam. Que as pessoas olhem para você, para a sua casa e vejam que se trata de uma família cristã. Quando alguém vê você com o terço na mão, com uma camiseta estampada a imagem de um santo, a pessoa já imagina que você seja católico, que você é da igreja. Mas além disso, a sua atitude, o seu jeito de falar, entende? O seu jeito de ser,
As pessoas têm que olhar para você e perceber: eis um católico de verdade. Eis alguém convicto da fé. Olha, meu vizinho lá não perde uma missa. Tá chovendo, tá sol, tá frio, tá calor. Todo domingo cedo a família toda sai para missa. Entende? Toda quarta noite esse povo vai lá para o sítio do Sumaré, na missa que tem lá. Novena. Olha, minha vizinha está rezando. Olha as músicas que está tocando lá no rádio da minha vizinha, do meu vizinho. Tudo isso evangeliza. Entende? Quando você chega no serviço cedo, lá no portão, na porta, e você faz sobre si o sinal da cruz. Você está na estrada, está viajando, está trabalhando, está passeando, e você para num restaurante para almoçar, para tomar um café. Você vai lá, se serve, senta à mesa, aquela gentarada lá comendo, e você faz o sinal da cruz, ao menos o sinal da cruz, agradecendo o alimento que você vai receber. Tudo isso é evangelização, entende? Daqui uma semana e pouquinho é quaresma, é quarta-feira de cinzas. Nós vamos estar aqui na quarta-feira de cinzas à noite, celebrando a abertura da quaresma. Tempo de conversão, tempo de penitência. Vamos viver bem a quaresma. Vamos fazer penitência, vamos fazer jejum, mortificação. Tudo isso se perdeu em muitos lugares, em muitas casas. Ai de mim se eu não evangelizar. Eu digo essas coisas porque quando fala evangelizar, tem gente que já pensa no missionário que foi embora para a Amazônia, para a África, não sei para onde. Também, cada um de nós aqui deve ser um evangelizador. Eu preciso partilhar a graça que eu recebi. Eu preciso querer que as pessoas que eu amo vivam a fé que eu vivo. E isso supõe compromisso, supõe firmeza. Ai de mim se eu não evangelizar. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, e que essa palavra nos faça realmente ser grandes evangelizadores a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim conduzir muitas pessoas para o caminho da salvação. Assim seja. Amém. Amém.